Olá, você que nos acompanha aqui no canal do Instituto Brasil Israel. Como em toda sexta-feira, estamos aqui em mais uma edição do Expresso Israel, com a jornalista Daniela Kresh, que é correspondente do IB em Israel. Queria pedir de antemão para você deixar o seu like aqui no vídeo e, se você não for inscrito, para também se inscrever aqui em nosso canal. Tudo bem por aí, Dani? Como é que estão as coisas aí em Israel? Tão mal, né? Eu até tenho essa plaquinha aqui, quem não entende hebraico, está escrito Ahavá, amor. Então, enfim, é o que a gente espera, né? E você está no quarto, impressão minha, ou você está no mamado quarto aí? Não, esse é o meu quarto. Não estou no quarto protegido. Nesse momento, apesar de que hoje teve umas 2 horas atrás, teve uma sirene contra a bomba, que eu fui com a minha filha para o quarto protegido, mas né, nesse momento eu estou esperando, né, convicta. O pulso ainda pulsa, tem aqui minha coisinha meu colar de coração, pulso ainda pulsa, estou aqui. E aí, Dani, eu queria entrar aqui na primeira pauta do programa de hoje, né? Que é uma situação envolvendo jornalistas de Gaza e o Hamas. Israel exigiu uma ação depois que jornalistas supostamente aderiram ao massacre do Hamas. Um órgão de vigilância de mídia chamado Honest Reporting publicou um relatório investigativo na noite dessa semana, da última quarta-feira, mostrando que alguns jornalistas de veículos de comunicações expressivos, né, se juntaram aos terroristas do Hamas no brutal massacre do dia 7 de outubro, que matou mais de 1.400 pessoas, para documentar esses acontecimentos horríveis com suas câmeras, né? É uma situação assim muito lamentável. Antes de começar a responder, eu vou te pedir para você colocar uma foto, inclusive, que o Honest Reporting colocou. Eu quero só dizer que essa semana completou um mês, né, no dia 7, completou um mês do massacre, né, do dia 7 de outubro, e teve muitas cerimônias no país em lembrança dos mortos, dos sequestrados. Os números estão mudando todo dia, porque estão encontrando, identificando mais corpos de mortos, então o número de sequestrados caiu, era 241, agora já está 239, porque foram identificados os corpos, né, de 2 pessoas que morreram, então não estão sequestradas, porque o Hamas, obviamente, não divulga nenhuma lista de sequestrados, então os israelenses têm que ficar pensando quem está sequestrado, quem está desaparecido, quem morreu não foi identificado ainda, porque os corpos, alguns foram carbonizados, degolados, tal. Então, eu queria falar um pouco sobre isso antes de começar a falar, mas realmente essa imagem que o Honest Reporting mostrou, e a gente está vendo agora, mostra 2 jornalistas. Um não dá para ver porque o cara está com a mão na frente, mas tem um jornalista muito claramente com uma foto, né, vestido até uma veste de jornalista, tirando foto. E esse cara, eu não sei, na matéria diz quem é especificamente esse cara, mas a ideia é que teve alguns jornalistas freelance, né, jornalistas contratados de maneira, enfim, temporária, ou não são funcionários, mas são contratados aqui. É muito comum você contratar freelancer, contratar fixer, né, como eles chamam, nesses lugares que você não consegue entrar, né? Em agências de notícias e grande imprensa, como Reuters, AP, né, Associated Press, New York Times, CNN, né, CNN. Então, foram esses os nomes que foram citados. E aí essa foto mostra que um jornalista estava lá, filmando o momento que o cara estava sequestrando uma velhinha israelense. Está vendo as velhinhas de vermelho sendo sequestrada, e o cara do Hamas, não sei o quê, e o fotógrafo da AP, eu acho que nesse caso ele era da AP, falando, tirando foto, né? E no caso também, a outra foto do lado é antes mesmo disso, eles passando pela fronteira entre Gaza e o Kibbutz Kfar Aza, que foi totalmente, né, acabado, metade das pessoas morreram lá, e jornalistas tirando essa foto. A foto foi tirada por um jornalista, tem o nome dele em cima, a foto do jornalista, mandou para, acho que nesse caso é Reuters, não sei, não tenho certeza exatamente de quem é cada, com a foto, eu tirei essa foto.
E aí a pergunta que se faz como é que eles sabiam que ia ter essa invasão, que o cara ia lá sequestrar a velhinha, que ia. Como é que eles foram chamados de antemão no dia anterior pelo Hamas dizendo vou fazer? A gente vai invadir Israel? E esses jornalistas, em vez de notificarem ou de falarem, peraí, o que vocês vão fazer? De notificarem até seus empregadores, ou de serem, como assim? Não quero participar de uma coisa dessa, foram lá participar, quer dizer, documentar uma ação que estava sendo. Quer dizer, é uma coisa que se pergunta. O jornalista, então, ele está lá como inocente bystander, não nesse caso bystander, mas inocente que vai lá documentar uma coisa que foi chamado e não vai se envolver, ou se ele. Enfim, o que ele está fazendo lá, né? Então, muita gente aqui em Israel está chocado com essa informação do Honest Reporting e se perguntando se esses jornalistas participaram, quer dizer, qual é a medida de participação desses jornalistas no que aconteceu. Se eles sabiam, se eles concordavam, se eles foram cooptados, se eles foram. O que fazer, né, nesses casos? E fica muitos, acho que foi o New York Times que respondeu, não, ninguém sabia, não fomos avisados, tal, não sei o quê. Mas aí a gente vê o caso de um específico, coloco a outra foto para mostrar. Um cara específico chamado Hassan Eslaya, que era um repórter fotográfico da AP e da CNN. Esse cara levando um beijo há 2 anos atrás esse cara aí de cabelo branco, fofinho, que é o líder do Hamas, Yahya Sinwar, o cara que programou e planejou os ataques de 7 de outubro. E o jornalista levando um beijo dele, feliz da vida. Quer dizer, esse Hassan, esse próprio Hassan, também fez uns vídeos no momento em que os palestinos conseguiram passar para o outro lado, entraram numa base israelense, mataram todo mundo que estava lá dentro, principalmente meninas de 18, 19 anos, que estavam lá dentro dessas bases militares, e soldadas, né, de 18, 19 anos, e colocaram fogo num tanque. E esse cara fez um vídeo na frente desse tanque, falando, estamos aqui com o tanque sionista, tá, não sei o quê, e colocou na rede social dele. Quer dizer, nesse caso, acho que foi a CNN falou que cortou relações com esse fotógrafo. Mas a grande pergunta que eu quero fazer, na verdade, aqui como uma pensata, é a pergunta de o que é ser um jornalista. Tá? Eu acho que as pessoas, às vezes, não entendem e não pensam muito nisso. Porque eu acho que existe muito essa coisa no Brasil também de que jornalista não precisa de diploma de jornalista. Né? Eu acho que tem até uma lei, não sei em que pé que está isso no Brasil, precisava, não precisava, não sei se nesse momento precisa ou não precisa. Mas depois do surgimento das redes sociais, então, a ideia jornalista é qualquer um que está querendo contar a história. Né? A etimologia da palavra jornalista se perdeu, quer dizer, aquela pessoa que trabalha num jornal ou que faz um trabalho jornalístico no sentido de trabalhar como profissional jornalístico, e ser profissional é que nem ser um profissional de qualquer outra coisa. Eu estudei jornalismo por 4 anos. Eu tenho um diploma que qualquer pessoa que fala, eu sou jornalista, e não estudou 4 anos, eu fico, por que eu estudei 4 anos? E sou jornalista e você não estudou 4 anos, e você é jornalista também. Então, pode ser médico também, não precisa estudar, pode ser engenheiro, pode ser publicitário, não precisa estudar, não precisa. Eu tenho 4 anos de jornalismo pela PUC do Rio, mas 1 ano e meio de mestrado nos Estados Unidos em relações internacionais, não preciso, né? Então, acho que você pode tirar a foto, porque a gente fica olhando para o líder do Hamas. Mas, então, o que é ser jornalista? Né? No caso aqui do Oriente Médio, é muito complicado, porque tem lugares que os jornalistas ocidentais ou não querem estar, ou não conseguem estar, ou não entendem a língua, tá? E caem de paraquedas. Existe até uma noção do jornalista paraquedista, né? Aquele cara que é lançado num lugar e se entende aí, se vira aí, né? E nesses casos todos, por exemplo, por que a maior parte desses meios de comunicação, a base deles, do Oriente Médio inteiro, é em Tel Aviv ou em Jerusalém?
Porque Israel é um país democrático, livre, que eles podem falar o que eles quiserem e ninguém vai botar eles na prisão. Tá? Então, você tem a Al Jazeera em Tel Aviv, em Jerusalém, que fala horrores de Israel. Ninguém prende, ninguém fecha, até alguns parlamentares que querem fechar e prender, e não acontece, porque é um país democrático. Tá? Então, os caras podem estar aqui. Mas se eles vão para países como, sei lá, Síria, Jordânia, faixa de Gaza, mesmo Cisjordânia, não vão ter essa liberdade. Né? Então, eles não querem que suas bases jornalísticas sejam nesses lugares. Então, o que acontece? Eles vão lá esporadicamente, ou eles têm correspondentes nesses lugares. Alguns jornais ou meios de comunicação mais sérios têm jornalistas mesmo, como eu, que estudou, que tem experiência tal e tudo. Mas alguns contratam freelancers temporários, ou fixers, como eles se chamam, que são locais. Locais o quê? Palestinos. Tá? São ou fotógrafos palestinos, ou produtores, ou motoristas, ou até mesmo jornalistas, que muitos deles nunca estudaram jornalismo. Quer dizer, então, é porque eles falam árabe e eles estão lá. Então, eles vão trabalhar. Agora, não sei se há um cuidado de explicar para essas pessoas o que é fazer jornalismo. Quer dizer, você tem que, pelo menos, ter intenção de uma certa neutralidade. Eu entendo que neutralidade é utopia, não é possível. Eu não sou neutra, nem o João aqui é neutro, nem ninguém. Quem quer que diga que é neutro está errado, ou que diga que é dono da verdade, então, pior ainda. Né? Mas você tem que ter, pelo menos, a intenção, a vontade de ouvir o outro lado, a intenção de tentar entender o que está acontecendo, a intenção de sair do seu próprio pensamento e pensar o que a outra pessoa está pensando, o que o outro lado está pensando. E muitas vezes a gente vê, em alguns lugares, que não há nenhum cuidado em relação a isso. Principalmente com fotógrafos, porque fotógrafos e cinegrafistas são considerados o quê? O cara está fazendo foto, fazendo vídeo, mas o cara não está escrevendo o conteúdo. Então, tudo bem. Só que, às vezes, esses fotógrafos e jornalistas, eles, primeiro, algumas vezes isso é provado também, não estou dizendo que é todos de jeito nenhum, é provavelmente uma minoria, mas é provado que existem jornalistas, cinegrafistas, que fazem uma espécie de teatralização do local onde eles vão tirar foto. A gente vê sempre assim um ursinho, um ursinho com sangue no meio do não sei o que o fotógrafo tirou lá. Tem muitas... É um sensacionalismo meio barato. Tem alguns cinegrafistas, eu sei porque um deles me contou isso, que eles levam o ursinho para lá e eles colocam lá para tirar foto, entendeu? Porque é a vontade deles de passar, né, aquela imagem que eles querem passar. E por mais que conteúdo escrito seja o conteúdo talvez principal, uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Não tem essa expressão? Então, o cara está lá e ele vai teatralizar. E tem também, a gente sabe que tem também o conceito de Hollywood, que é a Hollywood palestina, que os caras vão lá para realmente teatralizar e filmar. Tem vários vídeos de corpos dentro de sacos plásticos e os corpos mexendo assim, o cara espirrando, entendeu? Tipo, não estou dizendo que é tudo, mas existe fake news. E muitas fake news, a gente sabe, a gente vive nesse mundo, são, infelizmente, feitas por jornalistas que estão trabalhando com grandes empresas. Novamente, não tenho dados de quantos são, de quem são, qual porcentagem, não estou acusando todos disso, de jeito nenhum, não me entendam mal. Mas eu acho que existe uma pergunta a ser feita aí, principalmente pelos grandes meios de comunicação. Sabe, a gente tem aquela mania de jornalista paraquedista chegar num lugar que não conhece, primeiro pessoa que ele vai entrevistar é o motorista de táxi, porque é o táxi que ele entrou do aeroporto para o lugar onde ele vai. E aí fica ouvindo o motorista de táxi, como se o motorista de táxi fosse especialista em alguma coisa, entendeu? E aí vai, volta e meia, a gente vê o motorista de táxi dando entrevista, né? Porque o jornalista está lá, não entende nada, vai entrevistar o motorista de táxi, entendeu? Inclusive, né, acompanhando aqui o site dos amigos do Israel de Fato, que o Benny Gantz fez um tweet, né, falando sobre isso. Ele falou: se havia jornalistas que sabiam sobre o massacre, ficaram em silêncio e filmaram enquanto crianças eram mortas. Eles não são diferentes dos terroristas e sua punição é a mesma. O Benny Gantz
falou isso em sua conta oficial no X, o antigo Twitter. Obrigado por me trazer de volta para a história. Realmente, o Benny Gantz, ele é o cara que é um moderado, um cara de centro, que está nesse governo agora para tentar moderar esse governo, um cara que é ex-chefe das Forças Armadas, mas considerado um cara de centro-esquerda. Quer dizer, isso incomodou muito os israelenses e está sendo muito levado a sério. Eu acho que as pessoas têm que entender um pouco também de onde vêm os dados que elas veem, os fatos e as imagens, tá? E eu quero só colocar, para terminar esse assunto, aquela ideia que algumas pessoas estão começando a pensar, mas nem todas, de onde, que números são esses que saem de Gaza, do número de mortos e feridos? É um número que vem do Ministério da Saúde de Gaza, que, na verdade, é o Hamas. Né? Eu faço assim porque, na verdade, é um governo ditatorial que o cara lá do Ministério da Saúde, para passar um dado, é um dado que é, obviamente, talvez passado pelo próprio Hamas, ou que o Hamas aceitou que fosse publicado. A gente não tem o nome dessas 10 mil pessoas que morreram. A gente não sabe se elas são... Que percentual delas é civil, que percentual delas é combatente do Hamas. Quando se fala que metade é criança, a gente não pode esquecer que o Hamas considera criança gente de 18 anos, tá? Incluindo, não é até 17, 18 já não é mais criança, não. 18 ainda é criança também. Nesse sentido, os 350 soldados israelenses que morreram no 7 de outubro, que foram assassinados, também são crianças, porque a maioria deles tinha 18 anos. Quer dizer, então a gente tem que entender um pouco da onde vêm os dados que a gente ouve, e mesmo que esses dados que vêm direto do Ministério da Saúde do Hamas vão diretamente para a UNRWA, que é a agência da ONU, diretamente para a ONU, e são cuspidos pela ONU como verdade absoluta, eu sei que tem gente que é contra Israel, que vai achar assim, realmente morreu, e metade criança, tadinho, não sei o quê. Eu entendo, acho que essas pessoas não têm capacidade de fazer esse discernimento. Mas quem tem capacidade de fazer esse discernimento, pensar um pouco da onde vêm esses números, da onde vêm as imagens que elas estão vendo, e tentar entender que existe muitas fontes para o que está acontecendo e muitas narrativas para o que está acontecendo. E uma coisa que me incomoda muito, assim, também, Dani, nessa questão da informação, e você vê um elemento antissemita muito grande, é que quando Israel publica alguma informação, é uma conspiração, não existe, é uma edição de vídeo ali, é montagem, é um conspiracionismo, mas e quando o Hamas publica informação, as pessoas já tomam como uma verdade ali, já divulgam e replicam, então você vê esse elemento, né, antigo da conspiração, dos judeus manipulando coisas ali, como ainda está presente nos dias de hoje. Um dos elementos que o guia de combate ao antissemitismo que o IB publicou aqui traz isso também, e nesse conflito agora fica ainda mais latente nesse âmbito das informações, né, e da cobertura. Muito bem dito, João, muito bem dito. Eu sugiro a todos lerem o guia do IB sobre antissemitismo. E aí, Dani, entrando no segundo assunto aqui do programa de hoje, né, falar um pouco da situação em campo, né, como que está o país, a mobilização das tropas de Israel nesse momento, né, como é que está a situação em Gaza? A gente sabe também que teve alguns bombardeios aí nos últimos dias, algumas situações bem complicadas, ainda 200 pessoas que estão sendo feitas reféns em Gaza. Como é que está a situação nesse momento? Eu quero falar, novamente, a gente não tem como falar de tudo, então eu quero falar de 3 ou 4 assuntos. O primeiro é sobre o que está acontecendo realmente na cidade de Gaza agora. Israel está dentro da cidade de Gaza. A gente sabe, a gente fala faixa de Gaza, mas faixa de Gaza é como se fosse assim, São Paulo e São Paulo capital, entendeu? Tipo, faixa de Gaza e cidade de Gaza, que é a capital da faixa de Gaza. É um muito pequenininho e a cidade de Gaza é o maior centro urbano, né? Então, o que fica no norte da faixa de Gaza, né? Então, Israel está no norte da faixa de Gaza, inclusive já disse para os habitantes, para os palestinos de Gaza, para eles irem para o sul da faixa de Gaza, onde não vai haver bombardeios israelenses. Eles estão atacando o norte da faixa de Gaza, onde fica toda a infraestrutura, não toda, mas a maior parte da infraestrutura do Hamas, os 500 quilômetros de túneis subterrâneos do Hamas, que foram construídos com dinheiro do palestino, né? Corrupção total, ou não é corrupção, o governo realmente, em vez de
né, dar dinheiro para educação e saúde, e construiu 500 quilômetros de túneis para os combatentes, para os militantes do Hamas se esconderem e fazerem tráfico de armas e pessoas, não para ser bunker contra, né, para os civis palestinos poderem se defender, não, é para só fazer tráfico. Então, Israel está, nesse momento, na cidade de Gaza, e o objetivo é destruir o maior parte possível desses túneis e de quartéis generais, quartéis, né, do Hamas por essa parte do norte da faixa de Gaza. E já estão saindo muitas imagens, por exemplo, de lançadores de foguetes dentro de escolas, dentro de parquinhos. Quer dizer, isso meio que, né, provando que Israel já fala há anos que o Hamas constrói e coloca seus lançadores e seus militantes em locais civis e sensíveis, como escolas, hospitais e clínicas e mesquitas, justamente para evitar que Israel ataque. Tá? E Israel, por 20 anos, não atacou. Né? Então, agora Israel está entrando e aí tem esses, digamos, dilema que Israel tem agora do que fazer com esses locais se tiver pessoa dentro. Muitos deles não tem gente dentro, mas alguns têm. E eu quero mostrar para vocês, na verdade, um vídeo muito interessante que o João pode botar aí, que é uma coluna de pessoas caminhando com bandeiras brancas do norte para o sul da faixa de Gaza. Esse vídeo foi feito por soldados israelenses em tanques e em veículos israelenses, porque eles estavam fazendo a segurança dessas pessoas. Então, os tanques fizeram, e veículos israelenses fizeram uma espécie de corredor humanitário para deixar essas pessoas passarem. Esse específico foram 50 mil pessoas que passaram do norte da faixa de Gaza para o sul. E por que os soldados israelenses estão lá? Eles estão ameaçando essas pessoas que estão querendo ir para o sul? Não, eles estão protegendo essas pessoas dos atiradores do Hamas, que não querem que essas pessoas vão para o sul da faixa de Gaza. Por quê? Porque o Hamas ordenou, né? Inclusive matou várias das pessoas que tentaram fugir para o sul, porque eles querem usar que essas pessoas vão para o sul, porque assim fica vazio de civis e Israel pode atacar e acabar com a infraestrutura deles. Então, Israel está tendo que fazer a segurança das pessoas que querem ir para o sul da faixa de Gaza. Israel já disse que é temporariamente, porque depois pode voltar. Israel não vai ficar na faixa de Gaza, não é para ocupar, mas é para destruir a infraestrutura, esses foguetes, mais quase 10 mil foguetes que eles lançaram no último mês. Faz a conta de quantos são por dia, entendeu? E devastar essa infraestrutura terrorista deles. O segundo assunto tem a ver com isso, tem a ver com um dos lugares específicos onde está tendo agora a maior quantidade de palestinos relacionados com o Hamas, ou membros ou simpatizantes do Hamas, que estão se escondendo, que é no Hospital Shifa, que é o maior hospital da faixa de Gaza. É muito sensível e delicada essa situação. Vamos mostrar esse vídeo do exército israelense, mostrando o que acontece embaixo do hospital. Vocês viram o hospital em cima, e embaixo tem quilômetros e quilômetros, não sei quilômetros, mas metros e metros de instalações e o quartel-general do Hamas, onde estão os líderes. Alguns deles eu acho que já fugiram, acho que o Yahya Sinwar nem está mais lá, o Mohammad Deif talvez, mas eles estão aí embaixo. Eles construíram o quartel-general do Hamas embaixo do Hospital Shifa, que é o maior hospital, inclusive usando parte da infraestrutura de eletricidade, de água, tal, do hospital, o que é um crime de guerra. É um crime de guerra você usar instalações civis como hospitais, mesquitas, que é lugares de reza, e escolas, para se esconder e usar parte da infraestrutura desses locais para você, como exército ou guerrilha. Não pode fazer isso. E eles fazem isso, e de propósito, justamente como eu falei, para Israel não poder atacar. E se atacar, é o win-win situation, porque se não atacar, eles vivem e são lá e continuam lá com as coisas deles, com
ordenando os ataques contra Israel. Se Israel atacar, é win também, porque a maior parte dos líderes já fugiu, vai morrer um montão de gente do Hamas, e o mundo todo vai dizer que Israel atacou o hospital. Tá? E vai ser mais antissemitismo até do que já tem agora, e eu tenho muito medo que isso vai acontecer com o Hospital Shifa. Tenho que admitir. Tenho muito medo. Eu espero que o exército israelense já tenha planejado isso já há muito tempo, de destruir só por baixo, prender ou matar as pessoas que estão embaixo sem destruir o hospital. Ou pelo menos evacuar o hospital. Eu não sei o que vai acontecer. Tenho muito medo do que vai acontecer no Hospital Shifa, mas é onde fica o quartel-general do Hamas, de propósito, e o exército israelense está tentando mostrar. Mostra a outra foto que eu mandei para você. Isso, dá para ver. Esse é o complexo do Hospital Shifa, né, na cidade de Gaza, e tudo que está em vermelho são instalações do Hamas, infraestrutura, e o quartel-general do Hamas, que estão embaixo da terra. A gente está vendo aqui, mas é embaixo. Tá? Então, Israel já sabe, já tem essa inteligência já há 20 anos. 20 anos, quer dizer, desde que o Hamas começou, né, essa campanha contra Israel em 2007, 2008. Então, você tem realmente há 15 anos, digamos assim, que Israel sabe que está lá as pessoas do Hamas. E até nunca fez nada porque tem um hospital em cima. Agora eu quero ir para o terceiro assunto, que é Eilat. Eilat é uma cidade no sul de Israel, uma cidade balneária, uma cidade onde tem praias, onde as pessoas vão nadar com golfinhos e sei lá o quê. Uma cidade com hotéis super linda tal, e tudo. E essa cidade fica bem no sul de Israel, na fronteira com Jordânia e Egito, né, e o deserto do Sinai. E muitos dos 250 mil israelenses que são refugiados nesse momento em Israel, que saíram de suas casas, tanto na fronteira com a faixa de Gaza quanto na fronteira com o Líbano, alguns deles foram levados para Eilat para ficarem nesses hotéis que estão dando para eles estadia gratuita, para eles ficarem lá dentro. Então, até o governo resolver o que vai fazer, alguns não vão poder nunca mais voltar para suas casas, outros vão, tal. Só que eles acharam que iam estar seguros lá? Não. Existe um grupo terrorista no Iêmen que tomou o controle do Iêmen, a gente sabe, mas pouca gente, na verdade, está interessado nesse assunto. Iêmen não é importante, né? Iêmen não é Israel. Ninguém está nem interessado na quantidade de iemenitas que morreram no conflito no Iêmen, mas tem um grupo lá, terrorista, que também é um proxy, também é um representante do Irã, assim como o Hamas, assim como o Hezbollah, que se chamam os Houthis, né? Se escreve Houthis, mas é Houthis que fala. E eles, é o nome da família, na verdade, que começou esse grupo. E eu só quero ler para vocês o slogan deles, quando eles se encontram, né? Quando a gente se encontra, eles falam, oi, tudo bem? O slogan deles, quando eles se encontram, é o seguinte: Deus é maior, morte à América, morte a Israel, maldição aos judeus. Vitória ao Islã, esqueci uma parte. Tá? Esse é o slogan deles. Morte a Israel, maldição aos judeus. Né? Quer dizer, profundamente antissemita, assim como o Hamas e o Hezbollah e todos esses terroristas islâmicos são em relação a Israel e aos judeus. Não querem um Estado palestino do lado de Israel. É para matar mesmo. Morte a Israel, morte aos judeus. E esse grupo resolveu assim, entrar, né, porque não bastava Israel estar sendo atacado pela faixa de Gaza e pelo norte, o Hezbollah também tem que ser atacado pelo sul. Então, eles estão lançando mísseis de longo alcance do Iêmen, que faz fronteira com a Arábia Saudita mais para o sul, contra Eilat, e um desses mísseis chegou em Eilat e caiu numa escola. Tanto que Eilat está sem escola agora, as pessoas não mandam mais crianças para a escola, o governo falou não tem mais aula em Eilat. Quer dizer, Israel está com 3 frentes nesse momento, que é a faixa de Gaza, o Hezbollah no norte, Hamas na faixa de Gaza, o Hezbollah no norte, e agora os Houthis no sul, né, do Iêmen, sem contar tudo, as coisas estão sendo na Cisjordânia também, que está em ebulição lá dentro. Então, para quem não gosta de Israel e acha que tem que acabar o país, que 9,5 milhões de pessoas podem ir para qualquer lugar, mas obviamente não para o lugar onde eles estão, né? Porque judeu não pode, onde eu estou, não é para ir para São Paulo, 9,5 milhões de pessoas? Não, São Paulo não pode, né? Porque é muito judeu. Qualquer lugar, sei lá, para Lua, para Marte, sei lá.
vão ficar felizes que Israel tem com todas essas frentes, tem que lutar com todas essas frentes e ainda lutar com a frente midiática no mundo todo, falando que Israel é mau. Então, é um excelente momento. Quando você pergunta se eu estou bem, não estou bem, ninguém está bem em Israel. A situação é complicada, os israelenses temem pela existência do próprio país, e é isso que eu acho que no público mundial não consegue entender. Da onde vem isso tudo? O que está acontecendo? Por que Israel está atuando como está na faixa de Gaza? Porque existe um temor de existência do próprio Estado e do povo judeu. Então, é simples assim, mas tem gente que teme não entender e achar que, sei lá, da onde vem isso, de maldade? Não sei. E é uma seletividade, né, na escolha dos conflitos, em quem vai defender. Esse exemplo que você traz do Iêmen aí, outras populações, outras minorias que estão passando por conflitos em diversos países do continente africano e a gente não vê nenhuma solidariedade, nenhuma nota, nenhuma moção. Então, essa seletividade e isso que você coloca, né, a existência do país que tem escola, que tem estrutura, que tem parlamento, que tem hospital. Inclusive, uma das mulheres que foram mortas no dia, o que está sequestrada, se eu não me engano, acho que está sequestrada nos eventos do dia 7 era uma mulher que tinha um trabalho, né, de trazer pessoas de Gaza para fazer tratamento médico em Israel. Então, Muitos deles, porque a maior parte desses kibbutzim que ficavam em volta de Gaza é de gente de esquerda. Por que Netanyahu não foi lá até agora? Porque não era eleitor do Netanyahu, era gente de esquerda, gente do grupo B'Tselem, gente do grupo Women Wage Peace. A Vivian Silver era uma dessas pessoas que está sequestrada. Eram pessoas da paz, pessoas que empregavam palestinos até o dia anterior para trabalhar. 18 mil palestinos de Gaza trabalhavam em Israel até o dia 6 de outubro. Então, é realmente seletividade, assim, que eu acho que tem que ter muito talento para ter a seletividade que algumas pessoas têm. E muito preconceito. Exatamente. É triste, né? Ver onde as coisas estão chegando. E aí, Dani, no último assunto, né, aqui do programa, o terceiro assunto aqui do Expresso, Israel fez, fez pausas, né, na ofensiva. Israel concordou com a pausa diária de 4 horas nos combates, mais especificamente na região norte da faixa de Gaza. São pausas localizadas, né, limitadas a áreas específicas do norte de Gaza. Inclusive, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu originalmente uma pausa de 3 dias, né, nos confrontos em Gaza. Pois é, então o mundo todo pede cessar-fogo, né? Mas ao mesmo tempo pede que Israel acabe com Hamas. Um pouco, eu acho um pouco paradoxal, né? Os pedidos, né? O Hamas é horrível, tem que acabar com o Hamas, mas cessar-fogo, né? Não pode fazer nada. Tem que acabar com o Hamas pela força da mente, né? Então Israel fala, olha, a gente está lá, a gente está exatamente o nosso objetivo, né? Objetivo militar acabar com a infraestrutura do Hamas, e de acordo com o nosso objetivo militar, a gente tem que agir de acordo com a lei internacional. E a lei internacional tem várias regras. Israel tem uma unidade inteira do exército só de juristas que lidam com a lei internacional, o que pode fazer, o que não pode fazer. Tá? Mas, obviamente, até aliados de Israel pelo mundo, diante, né, de tanto antissemitismo, de tanta não sei o quê, estão falando, pô, Israel faz logo, porque tem muita gente morrendo, né? Novamente, esses números que saem da faixa de Gaza, eu não tenho como verificar, mas é uns números que saem. E tem que acabar. Vamos ver cessar fogo. O Joe Biden queria 3 dias de cessar fogo. A Israel falou: não dá para fazer 3 dias de cessar fogo, porque esses 3 dias os caras vão ou fugir, ou fugir até tudo bem, mas vão se rearmar e voltar a atacar, vão trazer de civil de volta para o norte da faixa de Gaza. 3 dias é muito numa guerra. A gente quer, e vocês não querem que a gente termine rápido? Vocês não querem que a gente acabe com o Hamas rápido para acabar esse pesadelo? Então, como é que vai fazer 3 dias de cessar-fogo? Então, o que a cúpula política e militar de Israel, novamente, não é só o Netanyahu que está tomando decisões. As pessoas que falam e demonizam o Netanyahu, eu não gosto dele. A gente passou os últimos 10 meses falando mal dele aqui no Expresso Israel, mas você ficar só demonizando Netanyahu e achando que é o Netanyahu que está fazendo tudo, não.
Qualquer líder israelense estaria fazendo a mesma coisa, mesmo que fosse de mais extrema esquerda que você pode imaginar. Extrema esquerda talvez não, mesmo que fosse da esquerda, tá? Então, o Netanyahu, que tem no gabinete dele, não, os ultranacionalistas não estão nesse gabinete de guerra. É o Netanyahu, é o Benny Gantz, é o chefe das Forças Armadas nesse momento, outros assessores do Netanyahu, diplomáticos. O Netanyahu falou, não, a gente faz, então, pausas humanitárias diárias de 4 horas. Né? Isso que foi aceito. Israel prometeu que vai fazer essas pausas humanitárias de 4 horas. E, na verdade, também é uma pressão interna dentro de Israel por causa dos 239 reféns, porque as famílias dos reféns estão muito, muito angustiadas, porque Israel quer acabar com a infraestrutura do Hamas, os túneis subterrâneos, que é onde provavelmente esses 239 reféns estão. Israel também está num dilema interno, além do dilema externo, do número de palestinos civis ou não que estão sendo mortos e os números estão saindo, novamente, não tem como verificar, mas esses são os números. Também tem os 239 reféns, incluindo uma criança de 10 meses de idade, tinha 9, agora já tem 10 meses de idade, e idosos sobreviventes do Holocausto de 80 e poucos anos de idade. Se esses 239 morrerem, inclusive entre eles tem 25 tailandeses que estavam trabalhando na agricultura, nos kibbutzim, se esses 239 morrerem, vai ser muito difícil para Israel, enquanto país, explicar para o seu povo que nós estamos protegendo vocês, que vocês estão num porto seguro para judeus no mundo. Nós temos, né, o governo tem um contrato tácito com o povo de proteger o povo. E aí 239 pessoas são assassinadas, são mortas, são sequestradas. Tá? E são mortas, talvez em ataques do próprio país para acabar com a infraestrutura do Hamas. É muito delicado, é muito dilema, e os próprios famílias dos reféns estão fazendo muita pressão para essas pausas, né, para que, de repente, nessas pausas, comandos israelenses consigam entrar nesses túneis e salvar e tirar alguns reféns, né, porque a gente viu, teve uma refém que foi salva dessa maneira, né, que foi retirada dos túneis por comandos israelenses. E, obviamente, pressionam por uma troca de prisioneiros ou por algum tipo de acordo que os reféns sejam retornados para Israel. Isso é muito problemático. Se você fizer uma troca de reféns, que é o que eles querem, esses 239 em troca dos 5, 6 mil palestinos que estão presos em Israel por terrorismo, né? Foram julgados e condenados em Israel por terrorismo. Alguns não foram julgados porque foram presos realmente de maneira proativa, digamos assim, de Israel, mas a maior deles foram julgados e condenados por terrorismo. Todos eles são liberados. Se isso acontecer, como aconteceu há 12 anos atrás com Gilad Shalit, que por um soldado de Israel libertou 1.027 pessoas, 1.027 palestinos presos, foram presos de um soldado. Se isso acontecer, o ciclo de sequestro e violência pode continuar, porque aí o Hamas vai aprender o quê? Beleza, é só sequestrar israelenses que a gente libera nossos presos, assim como aprendeu com Gilad Shalit. Quer dizer, ao mesmo tempo que não se negocia com terroristas, justamente para não incentivar que mais atos terroristas sejam feitos, você tem 239 israelenses lá. Inocentes. Maior parte inocentes. Né? Sei lá, eu acho que certamente os soldados que estão lá entre esses 239, porque a gente não sabe também o número certo, talvez seja um pouco mais legítimo fazer algum tipo de troca, mas e os civis, e os movimentos do Holocausto, as crianças tem 35 crianças com menos de 18 anos lá, com 17 menos, não estou pegando crianças de 18 não conta. Quer dizer, então é muito complicado, Israel está numa situação muito complicada, num dilema internacional, interno, muito complicado. Eu desafio qualquer uma das pessoas que tem uma opinião muito clara, tem que fazer aqui, desafio qualquer uma dessas pessoas para que estejam na pele de algum tomador de decisão israelense nesse momento e tomar algum tipo de decisão que vai impactar na vida de tanta gente. Não é fácil,
Se você acha que é fácil, que você tem todo o esquema do que deve ser feito, inclusive sabe como solucionar esse conflito entre árabes e judeus, Israel e mundo árabe, você está errado. É impossível você não ter um dilema que deixe você sem dormir. Eu, inclusive, não sei nem como que o Netanyahu não teve um ataque cardíaco e as pessoas que estão em volta dele. Porque, novamente, não é só ele que está tomando decisões. A gente sabe que em guerras anteriores, 73, 67, teve ministros da defesa que tiveram depressões, que sumiram, inclusive. Tem a história de desses ministros que, por um dia, ninguém conseguiu falar com ele, em 73, porque ele estava completamente desesperado, achando que Israel vai acabar, e sumiu por um dia, depois voltou. Tá? Então, essas pessoas estão tendo que tomar dilema, estão tendo que tomar soluções que são muito difíceis a cada segundo. Então, é isso, infelizmente, a gente vai ter. Eu termino o que eu tenho para falar nesse clima assim, mais taciturno, mas é isso. É uma situação muito complicada, isso são vários, né, Dani? Múltiplos dilemas aí em todas as esferas, em todas as áreas que envolve o conflito e a saúde mental aí de quem está em todo lugar, a sociedade civil, a sociedade israelense como um todo, né? Que você traz aqui para a gente nesse programa e nos outros, mostra que coletivamente tanto que tem diversas iniciativas, né, do ponto de vista da saúde mental, de ajudar, de solidarizar com a diáspora também, e não é fácil tomar decisões nesse momento. E com isso, a gente vai chegando aqui ao fim de mais uma edição do Expresso Israel. Obrigado a você que nos acompanhou até o final. Mais uma vez, eu peço para você deixar o seu like, a sua inscrição aqui no canal, o seu comentário aqui no programa é muito importante. Dani, muito obrigado mais uma vez e até sexta-feira que vem. Até sexta-feira que vem. O pulso ainda pulsa. E nos vemos semana que vem. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau.